Olá, meus queridos, boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês nesta noite, nessa live. E quero, aguardando aí algumas pessoas entrarem comigo, mas eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida, por esta noite tão especial que nós estamos juntos mais uma vez. Fala, Keu, boa noite, meu irmão. Você tá bem? Como é que tá a família? Estamos juntos aí, viu? Vamos vencer essa luta, né? Eu queria hoje, aproveitando o ensejo, eu quero falar um pouco sobre o jejum, né? Diante desse momento que nós estamos vivendo e diante de tantas interpretações que se faz em relação ao jejum, eu queria falar sobre o jejum segundo Jesus, né? O que Jesus ensinou sobre o jejum? Algumas pessoas têm me procurado e mandado até mensagens no meu WhatsApp e pedindo opinião sobre o jejum, e a gente não tem nada para falar do jejum senão aquilo que Jesus ensinou, tá? Então a minha palavra de hoje é sobre o jejum segundo Jesus. E por que segundo Jesus? Porque toda a nossa base de fé, toda a nossa base doutrinária, está no Evangelho de Jesus Cristo. Então é bom a gente pontuar isso, tá bom? Toda a nossa base de fé, toda a doutrina cristã está firmada no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. E isso a gente vê na construção da igreja, desde Atos dos Apóstolos, a própria pregação de Pedro em Pentecostes. Ele usa o Antigo Testamento como um pano de fundo, apresentando a plenitude dos tempos, que é a revelação de Cristo, o início do ministério de Jesus, é chamado de plenitude dos tempos. O escritor aos Hebreus fala isso. Então, assim, o Antigo Testamento é pano de fundo para a revelação de Jesus. Então, não se faz doutrina, prática religiosa cristã fundamentada no Antigo Testamento, né? E não foi eu quem disse, o próprio Jesus disse que toda a lei se resume em amar a Deus de todo o coração, força e entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Então, já queria iniciar falando sobre isso, que a nossa prática doutrinária, nossa prática de fé, não é fundamentada nas práticas do Antigo Testamento, da cultura judaica, tá bom? Então, eu já iniciando isso, tanto é que Paulo chama essas práticas da lei ou do Antigo Testamento como rudimentos antigos, né? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vem trazendo essa afirmação. De modo que, se a nossa fé, a doutrina que firma a nossa fé, for no Antigo Testamento, logo eu não sou cristão, né? Eu tenho que abraçar a minha fé como judeu. Se a minha doutrina é firmada, é construída a partir da interpretação do Antigo Testamento, eu não sou um cristão, né? Eu posso ser um judeu, quer que seja, mas cristão não. Porque toda a nossa base de fé doutrinária está no Evangelho e nas cartas do Novo Testamento, né? E principalmente nas cartas doutrinárias do apóstolo Paulo. Toda a nossa construção ao longo dos séculos da igreja, pós-Jesus, está firmada, a grande maioria, nas cartas paulinas, né? E no Evangelho de Jesus. Então, eu coloquei uma
eu publiquei, na verdade, no meu Facebook, no meu Instagram, uma frase, né, antes de ontem. E isso gerou algumas polêmicas, né? E a frase foi a seguinte: jejum não é sacrifício que muda estado social ou desígnios divinos. Jesus ensina que o jejum é um ato de santificação e elevação pessoal. Aí eu publiquei essa frase antes de ontem, e aí, por conta do jejum que foi proclamado amanhã, houve alguns incômodos, né, em algumas pessoas. É claro que não dá para você explicar, né, o seu pensamento em uma frase. Uma frase, é apenas despertar você para uma reflexão, né? Então, você é contra o jejum, ou não é? Não foi isso que eu disse na frase, né? Eu disse na frase aquilo que Jesus ensinou. E aí, repetindo, toda a nossa base doutrinária de fé não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Quem quiser seguir até mesmo o jejum e usar o jejum do Antigo Testamento como base para a sua prática de jejum, deve cumprir tudo, deve circuncidar, né? Deve cumprir os rituais, todos os rituais judaicos, né? A próprio jejum de Esté estava num contexto distinto, que o povo estava cativo. E não só o jejum, ela proclamou o jejum, bem como o avivamento das práticas judaicas naquele cativeiro, né? Então, não tem nada a ver, tá certo? Porém, vamos lá. Eu quero ler um texto. O áudio tá chegando bem para vocês aí? Tá bom aí, Keu? Me dá um sinal se estão me ouvindo bem. Eu vou ler um texto aqui em Mateus, capítulo 6, o Sermão do Monte, a partir do versículo 16, tá bom? Quando jejuares, isso aqui é Jesus falando, tá? Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam ali a sua recompensa. Porém, quando jejuardes ou jejuares, toma um banho, unge a sua cabeça, lava bem o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas apenas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Acabou. Jesus aqui, no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, um dos temas principais de Jesus era o combate à religiosidade vazia. Jesus aqui estava combatendo as práticas vazias da religião judaica. De modo que ele usa um paralelo aqui, que como o judeu, como os fariseus, como os fariseus estavam praticando, e nos mostrando como nós não devemos praticar o jejum, né? Então, assim, não adianta trazer exemplos de jejum do Antigo Testamento, de Josafá, de Esté. Não adianta. Jesus aqui está inaugurando, mostrando a nova aliança. E a nova aliança tem toda uma nova visão e perspectiva de como deve ser a nossa prática religiosa. Eu sei que alguém vai questionar aí, vai falar: pastor, então para que serve o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é todo um subsídio histórico
que aponta, é o que a teologia chama de sombra das novas coisas, né? O Antigo Testamento é apenas a construção histórica que aponta para a revelação do Messias, né? Então não se faz doutrina, prática de fé, firmada em conceitos do Antigo Testamento. A nossa prática de fé, ela é construída a partir do Novo Testamento, em Jesus. Em Jesus, e ele mesmo disse, né? Eu sou o cumprimento da lei. O fim da lei é Cristo. Vivemos numa nova aliança. Então Jesus, no capítulo 6 aqui de Mateus, a partir do versículo 16, ele usa a figura dos fariseus e olha para nós e fala assim, olha, não façam igual a eles. Não façam igual. E como era a prática que Jesus estava combatendo aqui? Era porque os fariseus, eles, além, e depois ele fala sobre oração também anteriormente, né? Mas tanto a oração como a prática do jejum, no contexto de Jesus aqui, que ele combate, virou uma prática de jejum apenas para exteriorizar, expor uma fachada de prática religiosa. E Jesus combate isso. Tanto na oração, que ele diz, olha, não façam como os fariseus, que eles vão para as praças e para as ruas, estendem as mãos, falam alto para serem ouvidos pelos homens. Aí Jesus fala assim, não façam igual a eles. No jejum. Olha, quando você jejuar, o que Jesus fala? Quando jejuares. Mas Esther, mas Josafá. O que Jesus está falando? Jesus é a nossa fonte de interpretação. Jesus é a chave de interpretação da nossa fé. É a chave hermenêutica da nossa fé. É a chave que interpreta. Tudo tem que partir dele e passar por ele. Então não importa o Esther, Josafá, Moisés, não importa. Nele se cumpre toda a providência de Deus. Então, como Jesus fala, quando você jejuar, amém, Mel, entendeu? Então, quando vocês jejuares, o que você faz? Não vos mostreis, ou seja, não façam isso em público. Está aqui, ó, versículo 16 de Mateus, capítulo 6. Não façam isso em público. Não proclamem isso. Não façam assim. E o que Jesus fala? Olha, como hipócritas, inclusive Jesus chama de hipócritas. Aqui, está aqui, ó. Jesus chama de hipócrita quem faz jejum e proclama que está fazendo, ou vamos fazer, né? E daqui a pouco a gente vai chegar lá. Como se deve fazer um jejum, qual o propósito do jejum, segundo Jesus. Então ele fala assim, não sejam como os hipócritas, pois os hipócritas, o que eles fazem? Eles mudam, está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, eles mudam o rosto, né? Ou seja, eles estão jejuando, olha irmãos, estou jejuando hoje. Aí fica com aquele rosto decaído para demonstrar que está em um propósito de jejum, né? Para mostrar aos homens que estão jejuando. E aí ele continua aqui. Mudam o rosto, demonstram que estão jejuando. E aí Jesus fala assim, em verdade, quem faz isso já recebeu os aplausos dos homens. Está aqui. Já recebeu a sua recompensa. Sabe aquela pessoa, e não só na prática do jejum, mas em todas as práticas, né? Que aplaudem ou então se vangloria porque oram, né? Porque jejuam, porque fazem campanha, porque eles são aplaudidos, né? E aí Jesus chama, isso tudo é hipocrisia. Aí ele completa, quando você for jejuar, aí agora, como é o jejum que Jesus ensinou. Quem quiser seguir o jejum do judeu, de Esther, de Josafá, faça, mas não diga que aprendeu assim com Jesus. Não diga, porque o que Jesus ensina do jejum é aqui, ó. Em verdade vos digo, quando vocês jejuares, olha, unge a tua cabeça
que é ungir a cabeça? Ungir a cabeça aqui refere-se, sabe, a não demonstrar que está fraco, que está jejuando. Unge a tua cabeça, lava o rosto. Aqui, ó. Unge a tua cabeça e lava o rosto. O que é lavar o rosto? Faça o jejum, mas não pode transparecer para ninguém que você está jejuando. Senão quebra o propósito. Acabou. Né? Então, vamos declarar um jejum aqui para o nosso elevo. Eu vou chegar lá. Não estou dizendo aqui que um jejum coletivo não pode. Pode sim. Mas como é? Está aqui, Jesus ensina. E aí ele fala assim, ó, quando porém vocês jejuares, unge a sua cabeça e lava o rosto. Ou seja, tem que ser algo que ninguém saiba que você está fazendo. Em secreto, as pessoas olham para você, nem sabem. Eu estou jejuando e ninguém sabe. Né? Preciso declarar e tocar trombetas para não parecerdes aos homens que jejuas. Mas, aí Jesus completa, o teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Pronto. Só há resultado no jejum diante de Deus em Cristo, aquele jejum que é feito em secreto. Aquele jejum que é feito sem divulgação, sem aclamação. Esse jejum tem resultado. Não sou eu que estou falando. Está aqui, ó. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Mas o jejum de Josafá. O jejum de Esté. Cumpra todos os rudimentos cultuais dos judeus para usar um judeu como respaldo. Circuncida. Tem que circuncidar. Se quiser usar a prática judaica de jejum, tem que cumprir os mesmos rituais. Agora, segundo Jesus, está aqui. O jejum, querido, não é uma prática exclusiva dos judeus ou dos cristãos. Não. Muitas religiões, não só religiões, mas muitos grupos que não são religiosos também utilizam o jejum, né? Existe uma corrente da medicina que ensina a fazer o jejum intermitente, né? Acho que você já ouviu falar sobre o jejum intermitente. Então, o jejum não é apenas, ou não está vinculado apenas a uma prática espiritual, né? Religiosa, não. Quando Jesus ensina o jejum, ele está ensinando o jejum que tem algo muito mais, que tem um peso muito maior do que simplesmente se abster-se de alimento. Muito mais do que isso. O jejum verdadeiro não é aquele que só se abstém de alimento. Não é isso, né? Então muitas religiões, muitos grupos ao redor do mundo fazem o jejum como um dos pilares principais dos seus rituais e do seu modo de vida. Então, pasmem no que eu vou falar. Em 1 Reis, capítulo 21, eu até separei aqui, e o versículo 7, sabe quem proclamou o jejum? Jezabel. Tá lá, o versículo 9, 1 Reis 21, 9, né? Então assim, olha só o que Jezabel faz. Escreve nas cartas, apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Você sabe, eu não vou me aprofundar no texto aqui, mas porque a grande maioria sabe do que se trata esse jejum aqui de Jezabel. Jezabel queria roubar as terras de Nabote e entregar as terras de Nabote de presente ao seu marido Acabe. Você entende? O jejum da Bíblia de 1 Reis 21, 7, proclamado por Jezabel, né, foi um jejum para roubar, né, as terras de Nabote. Então você encontra o jejum em várias religiões, práticas, motivações. Porém, nós como cristãos
temos o nosso jejum a partir de Jesus. Jesus. Aí eu repito, quer fazer jejum respaldado no Antigo Testamento? Circuncida também, tá bom? E aí ele continua, que depois é apedrejado, né, em mando de Jezabel, Nabote. Mas o que não é o jejum? Vamos entender o que não é jejum. Primeiro, jejum não é meritório, tá? O jejum não é meritório. O que eu quero dizer com isso? Eu não faço jejum para merecer receber alguma coisa. Você está entendendo? O jejum não é para me fazer ou para me habilitar a receber alguma coisa. Jesus não ensina isso. Jesus não ensina isso, né? O próprio jejum que Jesus fez no início do seu ministério não foi uma habilitação para ele receber alguma coisa de Deus. Mesmo porque ele é o próprio Deus. Ele jejuou ali no início do seu ministério, inclusive para nos mostrar qual o propósito do jejum. E o jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus fez foi uma demonstração de como eu devo fazer um jejum para preparar, santificar e elevar a minha vida pessoal e espiritual. Então o jejum não é meritório, o jejum não me faz receber alguma coisa pelo jejum que eu fiz. Não existe isso, tá? Vou parar de comer e o Senhor me abençoará. Comida sacrificada aos ídolos, né? De Nabucodonosor. Então não tem nada a ver, ali foi um jejum para se abster de alimentos sacrificados. Então o jejum não é sacrifício, nem sofrimento e nem moeda de troca. Queridos, se tem uma coisa que Jesus odeia e combateu, foi utilizar práticas religiosas como moeda de troca diante de Deus. Inclusive o jejum. Por que os fariseus faziam? Eles jejuavam, né? E eles faziam as práticas religiosas, eles ofereciam sacrifícios, e a vida de cada um não tinha nenhum respaldo. Continuava nas mesmas práticas vazias. E aí Jesus combate isso, né? Então o jejum não é sacrifício, né? Meramente o sacrifício, nem é sofrimento e nem é troca. Não é um sacrifício para ser visto por Deus. Acreditem, existem pessoas até hoje que acreditam que podem fazer alguma coisa para mudar o que Deus pensa de si. É impressionante, né? O que você faz ou deixa de fazer não muda o que Deus pensa de você. Porém, tudo o que você faz, orientado pelo Evangelho, muda você em relação a você mesmo. Ou seja, eu tenho que orar, não é para mudar o que Deus pensa de mim, porque Deus pensa de mim até aquilo que vai ainda acontecer. Então eu oro não é para mudar o que Deus pensa de mim, não é para mudar alguma coisa em relação a mim, é para mudar a minha vida em relação a mim. Eu oro por quê? Porque eu tenho que me fortalecer. Eu oro porque eu tenho que exercitar a minha fé. Eu oro para não cair em tentação. Dá para entender? E o jejum não é diferente. Eu vou chegar. Primeiro eu falei o que não é jejum. Jejum não é moeda de troca. Jejum não é sacrifício meramente. Jejum não é uma abstenção, abstinência. Jejum não é para ser praticado como sofrimento. Não é. Tá? Jesus falou que tem castas de demônio que só saem através de jejum e oração. Leia o contexto. O que Jesus está falando com os seus discípulos ali, que para exercer e para entrar e combater no âmbito espiritual, eu tenho que estar com a minha vida
sabe, santificada, elevada, preparada continuamente através da oração e do jejum. A pessoa está com a vida toda atrapalhada, é mentiroso, é mentirosa, se prostitui, tá aí traindo meio mundo de gente, tá se levantando, sabe, uma pessoa totalmente ignorante, trata mal todo mundo, sabe? Aí eu vou fazer um jejum para expulsar o demônio. Tá vendo que não tem lógica isso? O jejum é para mudar a minha vida em relação a mim mesmo, não em relação a Deus. Jesus ensinou isso. Então, existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Sim! Quanto mais jejum eu me dedico, mais elevado eu estou. Desculpa. Espiritualmente. E aí eu vou entrar agora. O jejum é o spa da alma. O jejum é o spa da alma. É só você usar como referência. Sabe uma pessoa que procura um spa? A pessoa está com um peso elevado. E aí a pessoa fala assim, eu vou para um spa. Para quê? O que se faz no spa? Primeira coisa que se faz no spa. Desintoxica o organismo, né? Balanceia a alimentação. Entra num período de exercício físico. Para quê? Para condicionar o corpo. Tá dando para entender? E quanto mais a pessoa no spa ali está se exercitando, ela vai condicionando o corpo, desintoxicando o corpo e vai voltando ao estado saudável, físico. Isso é o corpo, tá? Físico. O jejum é o spa da alma. O que Jesus fez no início do seu ministério? Foi para o deserto. 40 dias e 40 noites, jejuando. O processo do jejum em si mesmo já gera uma desintoxicação do organismo. O próprio jejum. Se você não for religioso, se você não for cristão, se você não for nada, mas se você fizer um jejum, o que a medicina chama de jejum intermitente, o jejum por si só já traz um benefício à saúde. O jejum por si só, né? Ou seja, o jejum intermitente vai trazendo uma desintoxicação do seu organismo. Por si só. O jejum praticado por um cristão na presença de Deus, seguindo o que Jesus orientou, já é um outro nível. Além de desintoxicar o organismo, o jejum desacelera a mente e me deixa sensível à conexão espiritual. Grava isso, por favor. O jejum desacelera a mente, né? Quando você se abstém, desacelera a mente. Por que Jesus, aqui para nós, tá? Porque Jesus fez um jejum, né? E foi para o deserto. Por quê? Por quê? Pastor Carlos Freire. Amém. Seja bem-vindo, meu irmãozão. Prazer. Por que Jesus fez um jejum e foi para o deserto? Por quê? Por que ele não fez o jejum e ficou em Jerusalém? Ou ficou na cidade dele? Por quê? Porque o jejum deve ser praticado em secreto. Não é abster-se só, vamos aqui conclamar um jejum, sabe? Por si só, não! Proclamar um jejum até meio-dia e tá todo mundo, sabe? Aonde que, sabe? Não tem lógica, é abstenção, é abstinência de alimento. Jesus pratica o jejum, vai para o deserto 40 dias e 40 noites em jejum. O organismo
entra em um estado de desintoxicação, desacelera o metabolismo, né? Desacelera a mente e me conecta, me deixa mais sensível ao que é espiritual. Você vê monges fazendo jejum e conseguindo ficar 1 mês, 2 meses sem comer. Por quê? Porque o jejum por si só desacelera o metabolismo, desacelera a mente e lhe deixa sensível. Um cristão que pratica um jejum, como Jesus ensinou, em secreto, em silêncio, sai do meio da agonia. Ele fica sensível ao que é espiritual. Oh, aleluia. Se conecta ao espiritual e, consequentemente, mortifica o que é carnal. Por isso que um cristão que pratica um jejum constante, tipo assim, faz um jejum 2 ou 3 vezes por mês, né? Ele consegue resistir e vencer as tentações carnais. Tá dando para entender? O jejum não se faz jejum por ninguém. Tá aqui Jesus explicando. Não se faz jejum por ninguém. Se faz jejum por si, para si mesmo. Para si mesmo. Aí vem de novo. O jejum de Esther, o jejum de Josafá. É para uma cultura que tinha essa prática. E se você quiser adotar a prática de Esther e o jejum de Josafá, você tem que entender e levar em consideração todas as práticas religiosas dele. A começar, a circuncisão. A começar, a circuncisão. Porque o jejum no Antigo Testamento, é só você ler Deuteronômio, só era recebido pelos que eram circuncidados. Quer praticar o jejum de Esther e você não circuncidou? Sabe? Complicado. Então, abster-se de alimentos sem retirar-se para um ambiente tranquilo não tem sentido o jejum. Não tem. Não é jejum até meio-dia, não. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Segundo o Evangelho, o jejum que tem efeito, segundo Jesus, é aquele jejum que eu me abstenho de alimento e me retiro para um ambiente tranquilo, para orar, desfrutar daquele momento, sabe? Muita gente faz jejum. Estou em jejum. Eu vejo muita gente fala assim, estou na bênção hoje, né? Aí sai, vai fazer um jejum como? Fica até meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou então o dia todo sem comer, mas aonde? No trabalho, vai trabalhar, vai pra rua, aí sai, tá em jejum, tá sacrificando o corpo, mas tá ali sendo bombardeado por um lado, pelo outro, recebendo bombardeio, se estressando. Não tem efeito nenhum, não tem lógica esse jejum. Não tem lógica, não tem respaldo no Evangelho de Jesus. Jesus fala, quando orares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto e faz isso em secreto, num lugar deserto, no deserto. E ir para o deserto aqui jejuar não é sair da cidade, não. O deserto é o teu quarto, é a tua casa. Quer fazer uma campanha de jejum? Separa um dia que não tem ninguém em casa. Ou então você e a sua família, sabe, se desliga, coloca um louvor, aí passa o dia em jejum, meditando, intercalando com louvor, sabe, com oração, meditando, desacelerando a mente. O jejum sem um retiro não tem efeito. Não tem efeito. Jesus ensinou isso.
O jejum é uma recarga para a minha alma. O jejum recarrega a minha alma. Quanto mais alimento, quanto mais eu como, todo mundo come aqui, né? Quanto mais você come, além dos nutrientes, você acumula toxinas no seu corpo. E quanto mais comemos e quanto mais enchemos o nosso corpo de toxinas, menos rapidez mental. Menos rapidez mental. De modo que o máximo do meu espírito está na minha desintoxicação orgânica, psíquica e espiritual. O que isso quer dizer? A minha vida espiritual alcança uma elevação. Sabe como? Quanto mais eu desintoxico o meu organismo, o meu psicológico e a minha vida espiritual. É isso mesmo. Quando você vive com o seu psicológico intoxicado, sabe? Se alimentando o tempo inteiro daquilo que não lhe acrescenta, não lhe causa bens, sabe? O seu psicológico, o estresse, más amizades, tribulação, sabe? Quanto mais você acumula, menos elevação espiritual você tem. Então, eu sou um espírito que habita uma carcaça de carne. Você é um espírito que habita uma carcaça de carne orgânica. Né? Quanto mais a carcaça é sobrecarregada, menos o que sou torna-se evidente. Ou seja, quanto mais eu degrado o meu corpo, quanto mais eu sobrecarrego a minha vida orgânica, menos o que eu sou espiritual se manifesta. Jesus fala isso. 40 dias e 40 noites, jejuando. Satanás aparece e Satanás identifica que realmente Jesus estava com fome. Imagine a aparência física de uma pessoa que está 40 dias e 40 noites sem comer. Imagine aí a aparência física, magro, né? Semblante decaído. E aí qual é a proposta do diabo? Estou vendo 40 dias e 40 noites assim? Vai lá, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus rebate, olha, o que eu sou espiritual está evidenciado por quê? Porque o meu organismo está sendo desintoxicado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus explica isso. Quanto mais a carcaça está sobrecarregada, menos o que eu sou espiritual se evidencia. À medida que em jejum meu corpo vai desintoxicando, a minha mente se agiganta o meu espírito e me fortalece. À medida que eu vou praticando o jejum, o meu corpo vai se desintoxicando, né? Vai abatendo, né? Minha mente se agiganta e o meu espírito se fortalece. É por isso que quem pratica jejum, a sua mente, a sua vida espiritual, a sua percepção espiritual dilata. Dilata. E aí é o que Paulo diz. O espiritual discerne tudo. E de ninguém é discernido. Agora o jejum praticado segundo Jesus. Tá? Segundo Jesus. No deserto, Jesus jejuou por estar em um corpo. Ele não precisava, mas estava em um corpo. Ele jejuou por isso. O jejum não é um sacrifício. Não é.
Não é aquela penitência, sabe? Que não muda nada daquelas penitências de se cortar, de se, sabe? De proclamar estamos em jejum. Não, o que Jesus ensina não é isso. O jejum não é um sacrifício, o jejum é o lazer do Espírito. O jejum é um lazer do Espírito. E já caminhando para o final, o sentido do jejum. Em Mateus 6, no texto que nós lemos, o 16 ao 18, está aqui o sentido. Jesus fala assim, olha, quando jejuares, não vos entristeçais, não declarem como os hipócritas fazem. Então, o primeiro sentido do jejum é não ser hipócrita. Não se tornar, não ter sentido em si mesmo, na prática religiosa vazia. Em Isaías 58, declara que o verdadeiro jejum é aquele que me torna uma pessoa melhor. Então o sentido do jejum, primeiro, é não ser hipócrita, a prática vazia da religiosidade. E segundo, o jejum é aquela prática cristã que eleva o meu espiritual e me torna uma pessoa melhor. O sentido do jejum é esse. É lhe tornar uma pessoa melhor. Mais sensível ao espiritual. Não adianta jejum por jejum, né? Não tem lógica nenhuma, segundo Jesus. Segundo Jesus. Tá certo? Então, esta é a minha palavra para vocês hoje. Espero que tenham entendido, né? Se tiverem alguma dúvida, tá bom? Manda pro meu particular, tá certo? Que aí a gente vai respondendo, tá bom? E eu quero convidar você para participar dos nossos cultos. Queria muito saber sobre o jejum. Sei que cada um tem o seu modo de pensar. Gostei muito da sua explicação. Deus continue. Muito obrigado, irmã Mel. Muito obrigado, tá bom? Lembrando, aí eu retorno para o que eu disse. Toda a nossa base doutrinária de fé, prática de fé, não pode ser praticada segundo o Antigo Testamento. Tem que ser praticada segundo Jesus. Tá certo? Segundo Jesus. Jesus é a nossa chave de interpretação da Bíblia, da vida. Jesus é a nossa chave hermenêutica, tá bom? Passando disso, são interesses escusos que não tem nada a ver com o Evangelho, tá certo? Então, convido você para estar no nosso Instagram, amanhã 10 horas da manhã, no Instagram da igreja, tá? Igreja Fé e Graça, tá bom? Vai lá no Instagram e no meu Instagram, Pastor Luiz Maia Vaz, tá certo? Amanhã, 10 da manhã, temos o nosso momento de reflexão, né, de culto. E à noite teremos Santa Ceia. Santa Ceia, você aí na sua casa, você vai celebrar a ceia com a gente. Aninha Barros, amém, minha querida. Bom ver você aqui, viu? Bem esclarecedor, muito obrigado. Irmã Norma também, Deus abençoe, irmã Norma. Andréia, Deus abençoe a ideia. Fica com Deus, tá? Muito obrigado aí, tá bom? Então amanhã estaremos juntos, 10 da manhã e 18 horas é a nossa ceia. Como é a ceia? Você vai separar aí com a sua família um pão, tá bom? E um suco de uva. Ah, pastor, não tem o suco de uva. É o suco de laranja, é o suco, tá certo? Vamos celebrar a vida, porque a ceia tem o sentido de celebrar Jesus. Não é o elemento em si, né? Porque nós não acreditamos na transubstanciação, né? Que o pão se transforma realmente no corpo. Não, nós celebramos o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Então amanhã, 19 horas, através do Instagram da igreja, Igreja Fé e Graça, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Você aí na sua casa e juntos iremos celebrar, tá bom? Deus abençoe. Amém, irmã Shirley. Deus abençoe você também, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí. Um grande beijo, um abraço. Fique com Deus. Até amanhã. Compartilha aí, viu? Pode compartilhar.